Bom, senhores, voltando aqui para a parte 2 do nosso vídeo, em que nós vamos dar continuidade ao tratamento de alguns temas na seara da execução das medidas socioeducativas, eu gostaria de reforçar com os senhores a natureza judicial da execução de medida socioeducativa. A gente sabe que no âmbito da execução penal houve o estabelecimento de algumas teorias advogando a natureza administrativa da execução penal. A gente sabe também que essas teorias já se encontram hoje superadas majoritariamente, embora haja doutrinadores que ainda tenham posicionamentos nesse sentido, mas em sede de execução de medidas socioeducativas, o artigo 37 da Lei do SINASE, ele é muito claro ao dizer, fazer a leitura aqui para os senhores, ele é bem claro em dizer que a execução das medidas socioeducativas se sujeitam ao processo de natureza judicial. A defesa e o Ministério Público intervirão, sob pena de nulidade, no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, assegurados aos seus membros as prerrogativas previstas no ECA, podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares. Então, é bem claro que é um procedimento judicial de execução de medida socioeducativa. E como todo procedimento judicial, importante o reconhecimento da aplicabilidade do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Por isso que no vídeo anterior, quando nós falamos da substituição por uma medida socioeducativa mais gravosa, a vulga regressão, é importante e imprescindível, além da elaboração do parecer técnico, também a oitiva do adolescente. É o direito ao contraditório e à ampla defesa na modalidade autodefesa, direito à presença. É fundamental. Então, além da natureza judicial, outro tópico que eu queria tratar com os senhores aqui é quanto à forma do processo de execução. Bom, nós sabemos que existem medidas protetivas e medidas socioeducativas. A criança que pratique ato infracional, como foi tratado pela minha colega Vânia Cirne no vídeo referente ao ato infracional, somente podem ser aplicadas as medidas protetivas. O sistema do ECA reconhece que a aplicação das medidas socioeducativas somente é passível de aplicabilidade àqueles adolescentes e também aos jovens adultos por atos praticados enquanto menores, considerando a vigência da teoria da atividade. Portanto, em relação a esses fatos que ensejaram a aplicação de uma medida socioeducativa, a execução se dará nos mesmos autos do processo de conhecimento quando tivermos a aplicação isolada de medidas de proteção, medida de advertência e medida de obrigação de reparar o dano. Essas três medidas, as duas últimas medidas socioeducativas, advertência e obrigação de reparar o dano, e as medidas de proteção, quaisquer das medidas de proteção previstas no ECA, vão ser executadas, se isoladamente aplicadas, no bojo do mesmo processo de conhecimento, sem que haja necessidade de instauração de um processo de execução. O processo de execução de forma autônoma, portanto, ele será instaurado quando forem aplicadas quaisquer das outras medidas socioeducativas contempladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quais sejam as medidas de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade e internação. É importante também que os senhores tenham em mente que a lei do SINASE e os princípios reitores do Estatuto da Criança e do Adolescente reconhecem uma responsabilidade de cunho individual. Portanto, se fala em plano individual de atendimento e somente será individual se for trabalhado pela equipe técnica em conjunto com aquele adolescente em conflito com a lei e em conjunto com os seus responsáveis. Portanto, mesmo que, se valendo das normativas do processo penal, que são subsidiariamente aplicáveis na seara infracional em sede de processo de conhecimento, haja o ajuizamento de uma representação socioeducativa em face de diversos adolescentes, considerando-se as regras de concurso de agentes que são aplicáveis, não se terá em sede de execução coletiva de medida socioeducativa. Os processos de execução serão sempre individuais,
na forma da resolução 191 do CNJ, serão expedidas, guias de execução individualizadas e aí sim instaurados processos individualizados para cada um desses adolescentes, nos quais serão realizados os planos individuais de atendimento, no prazo de 15 dias, em relação às medidas em meio aberto, ou seja, liberdade assistida e PSC, prestação de serviço à comunidade, e no prazo de 45 dias para as medidas em meio fechado, semi-liberdade e internação. É importantíssimo, primordial, inafastável, sob pena de nulidade, que haja em sede de execução, logo após a elaboração do PIA, a intimação do Ministério Público e, sucessivamente, a intimação da defesa para que se manifeste sobre o plano individual de atendimento. Aqui também se reconhece a prerrogativa de que a defesa seja instada a se manifestar ao final. Então, primeiro a intimação do Ministério Público e, posteriormente, a intimação da defesa técnica, que pode requerer, como consta aqui no artigo 37, que eu acabei de fazer a leitura para os senhores, e em artigos mais específicos abaixo, tratando especificamente do plano individual de atendimento, a proposta de que haja a adequação daquele plano e o seu refazimento, inclusive nas hipóteses em que haja o estabelecimento de metas de conteúdo genérico, metas que não estejam relacionadas à realidade daquele adolescente socioeducando. Então, é importante que os senhores se atentem a essa questão das medidas que são executadas no bojo do processo de conhecimento e das que demandam a instauração de processo autônomo de execução, porque é sempre um ponto muito cobrado em todos os certames. Como eu havia falado no outro vídeo, brevemente, a reavaliação das medidas socioeducativas está prevista no SINASE, nos artigos 42 e 43, e eles contemplam a possibilidade de manutenção, substituição ou extinção da medida socioeducativa, com a obrigatoriedade de que haja reavaliação no prazo máximo de 6 meses, mas não é um prazo mínimo, é um prazo máximo. Havendo um relatório da equipe técnica que se posicione pelo cumprimento dos objetivos daquele PIA e com isso, por exemplo, opinando pela extinção da medida socioeducativa com fundamento no artigo 46, inciso 2 da lei do SINASE, que fala que a medida socioeducativa será declarada extinta pela realização da sua finalidade, há de se entender pela necessidade de reavaliação imediata da medida, sob pena de tornar o processo socioeducativo a perpetuação apenas sob um viés punitivo, que não é a sua finalidade. O SINASE reconhece também a possibilidade de manutenção da medida, ou seja, o relatório da equipe técnica dizendo que o adolescente está cumprindo aqueles objetivos e metas descritos no plano individual de atendimento, no PIA, que o adolescente está comprometido, mas que ainda se faz necessária a continuidade daquela medida socioeducativa por não ter exaurido a sua finalidade. Lembrando sempre da existência de marcos próprios, quer no tocante ao atingimento da maioridade absoluta dos 21 anos de idade, a partir de quando não se faz possível mais a execução de nenhuma medida socioeducativa, como também o marco atinente aos prazos máximos de duração das medidas em si. Por exemplo, a medida de internação, ela possui um prazo máximo de 3 anos. Atingido o prazo máximo de 3 anos, não havendo outro ato infracional, que a gente vai conversar em outra oportunidade, tem-se pela impossibilidade de continuidade daquela medida, ainda que não tenha alcançado a sua finalidade, mas houve o atingimento do prazo máximo previsto na legislação. Portanto, não se pode dar continuidade a esta medida com esse fundamento. Importante também avaliar que o prazo máximo de 6 meses, ele é uma obrigatoriedade. Então, se os senhores estiverem estudando para provas de defensoria pública, precisam ficar muito atentos que, caso a questão narre que esse prazo está ultrapassado,
Trata-se de hipótese jurisprudencial e doutrinariamente reconhecida como de cabimento para a impetração de habeas corpus, inclusive com pedido de concessão da ordem liminar, para que haja a imediata reavaliação e, em sendo o caso, a soltura daquele sócio-educando por conta de ter sido extrapolado o prazo máximo contemplado no SINASE para sua reavaliação. É importante também que os senhores fiquem muito atentos quanto à possibilidade de substituição da medida e também a possibilidade de extinção da medida que está prevista no artigo 46 da Lei do SINASE. No inciso 1, pela morte do adolescente, infelizmente, se o adolescente vier a óbito, não há o que se fazer senão extinguir o seu processo socioeducativo. A segunda hipótese foi a que trabalhamos há pouco, com a realização da finalidade do PIA, o atingimento do PIA. Há também a possibilidade de extinção no 46, inciso 3 do SINASE, pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva, que é a hipótese em que aquele jovem adulto respondeu por um processo infracional, por ter praticado um ato infracional, e em sede de execução da medida socioeducativa, já na maioridade, sobrevém uma decisão do juízo criminal determinando a aplicação da PPL em regime fechado ou regime semiaberto. É importante porque tem pegadinha, eu já vi pegadinha de questão de concurso com relação ao regime aberto, e o regime aberto, em tese, ele admite a possibilidade de conjunção do cumprimento da medida socioeducativa com a PPL, e é preciso atentar que, às vezes, ainda subsiste o interesse na execução daquela medida socioeducativa, não por um viés punitivo, que, como eu disse, não é o mote na seara infracional, mas sim pela necessidade eventual da imposição da ressocialização à vista daquela PPL que tenha sido aplicada em meio aberto. Então, é possível, doutrinariamente, a coexistência, né, desses dois regramentos. O inciso 4º do artigo 46 preconiza a extinção da medida socioeducativa nas hipóteses em condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Como vem dizendo, a medida tem um objeto ressocializador, ela tem o objeto de inserir aquele adolescente de volta no meio social, para que ele não, estando no meio, não venha a praticar, atingida a maioridade, um crime. Então, se ele é acometido, infelizmente, de alguma doença grave que o torne incapaz, ou até mesmo, segundo alguns doutrinadores, improvável, a sua ressocialização, a compreensão do caráter pedagógico da medida socioeducativa, não se faz possível o prosseguimento desse processo de execução sob pena de torná-lo apenas uma medida punitiva, que não é o mote em sede infracional. E, por fim, a cláusula geral do artigo 46, inciso 5, no tocante às demais hipóteses previstas em lei e que autorizariam a extinção da medida socioeducativa. Bom, eu queria, nesse ponto, tratar com os senhores de um tema que é muito caro, tanto para o Ministério Público quanto para a Defensoria e os concursos de tribunais, relacionado à unificação das medidas socioeducativas, ou seja, a existência de diversos títulos executivos aplicando medidas socioeducativas em relação àquele adolescente ou jovem adulto. Primeira oportunidade que eu gostaria de mencionar com os senhores, o 46, parágrafo 1º, ele fala que no caso de maior de 18 anos se encontrar em cumprimento de medida socioeducativa, mas responder a processo crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre a extinção da execução, cientificando o juízo criminal competente. Então, é importante conjugar com a hipótese do inciso 3, mas diferenciá-la do inciso 3. No inciso 3, como vimos, a gente tem a aplicação de uma PPL
em execução provisória ou em execução definitiva. Inclusive, até alguns doutrinadores entendem pela aplicabilidade das cautelares, ou seja, uma prisão em flagrante convertida em uma prisão preventiva já incidiria nessa hipótese do inciso 3, embora não seja a redação do SINASE tão expressa nesse sentido. Então, cuidado com cobrança em provas objetivas em que coloquem a literalidade do dispositivo. E é importante também contemplar que, no caso desse jovem adulto com 18 anos respondendo a um processo crime, não é uma extinção imediata. Eu sei que há posição doutrinária, há alguns enunciados das defensorias públicas no sentido de uma extinção imediata, mas para as provas de Ministério Público e do TJ e delegado, é importante que os senhores se atentem à redação, que não se utiliza do emprego do imperativo. Portanto, no caso do maior de idade que responda concomitantemente ao processo crime e esteja em execução de medida socioeducativa, poderá haver a extinção da medida socioeducativa, ou seja, uma faculdade analisando-se no caso concreto se existe ou não a subsistência de fundamentos para que aquela execução se perpetue. Ou seja, não é uma continuidade pura e simplesmente para dar cumprimento ao viés punitivo da medida socioeducativa. É preciso analisar se há o fundamento para aquele viés ressocializador e pedagógico das medidas socioeducativas. E como a unificação é um tema um pouco mais amplo, eu vou deixar para um próximo vídeo, mas antes de terminar esse, eu queria tratar com os senhores com relação à central de vagas, que eu mencionei no último vídeo. No âmbito do estado do Rio de Janeiro, eu sei que também no âmbito de todo o país, por conta da decisão proferida pelo ministro Fachin e do Supremo Tribunal Federal, houve a limitação no cumprimento da execução das medidas socioeducativas, tanto provisórias quanto definitivas. As unidades de internação estão limitadas agora ao percentual de 100% da sua lotação. Em um momento passado, a decisão do ministro Fachin foi no sentido de que essas unidades deveriam estar adstritas ao cumprimento de 119% da sua capacidade. Hoje, a decisão final do ministro foi no sentido, do próprio STF, foi no sentido de que esta capacidade deve ficar adequada a 100% da capacidade da unidade programada. Então, não pode haver nenhum tipo de superlotação. E aí, nesse ponto, considerando as provas daqui do Rio de Janeiro, acho importante que os senhores trabalhem com o princípio de números clausos, que é tratado na doutrina muito precisamente pelo defensor público aqui do Rio de Janeiro, Rodrigo Roig, no seu livro de Teoria Crítica da Execução Penal. O números clausos é um princípio que delimita que a entrada de um leve à saída de outro do sistema. Esse princípio, ele foi contemplado de certo modo também na súmula vinculante 56, que é aplicável aos maiores de idade, e nós temos agora essa repercussão em sede de execução de medidas socioeducativas, tanto para as unidades de internação provisória, quanto para as unidades de internação definitiva. Então, a reavaliação, ela tem uma sobremaneira importância para a adequação também dos limites de capacidade das unidades de meio fechado, porquanto, atingida a capacidade, deve haver a obstacularização da porta de entrada daquela unidade, ou seja, não admitir nenhum outro adolescente em cumprimento de medida, porque já houve o atingimento da capacidade máxima. Assim, é possível que seja feita uma reavaliação de um adolescente que já lá se encontre há mais tempo, por um ato infracional de menor gravidade, para permitir que haja um ingresso de outro adolescente que se encontre com a necessidade de cumprimento desta medida e para fins da sua socioeducação. É muito importante que os senhores estejam atentos à normativa do CNJ, à publicação da resolução do CNJ sobre esse tema. Aqui no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já se debate a elaboração de uma resolução para o cumprimento disso.
Há diversos pontos críticos trazidos, principalmente quanto à necessidade de criação de novas vagas no sistema socioeducativo para garantir que todos os adolescentes que necessitem do cumprimento de medidas em meio fechado possam ter essas vagas. Há críticas em outro sentido, principalmente considerando diplomas internacionais de direitos humanos, casos concretos nos quais o Brasil já foi condenado, e é bem importante que os senhores estejam atentos a esses casos. Eles são muito importantes para a cobrança em prova. Então, era esse ponto que eu queria tratar com os senhores, e eu deixo a unificação e mais um pouco sobre o cumprimento dos diplomas internacionais de direitos humanos para o nosso próximo vídeo. Um abraço!